Olá, estamos de volta aqui com o nosso Carapicuibano. Meu nome é Alexandre Pimentel, sou geógrafo, professor da rede pública e o nosso programa tem o objetivo de resgatar a memória da cidade de Carapicuíba, dos seus moradores e das pessoas que constroem o dia a dia da nossa cidade. Nesse programa de hoje, a gente tem o privilégio de trazer aqui para nós, eu particularmente, eu acho que é uma das nossas entrevistas mais ilustres aqui. É uma pessoa que está no nosso município há mais de 55 anos, tem uma trajetória de luta pelo nosso Brasil, no estado de São Paulo, tem uma experiência, um grande currículo, foi presidente da Imprasa, uma empresa do governo do estado de São Paulo que cuida do planejamento e, entre outras coisas, foi diretor da Faculdade de Arquitetura da USP. Nós estamos falando do nosso querido professor, arquiteto Silvio Savaia. Tudo bem, professor? Tudo bem, como é que vamos? Vamos, maravilha. Com a sua presença hoje aqui, a gente dá um toque fundamental que estava precisando de um pensador que mora na nossa cidade, se preocupa com a nossa cidade e com certeza quer dar e continuar dando grandes contribuições. Professor Silvio, tudo bem? Tudo bem. Professor, a gente trocando ideia, soube que o senhor está aqui há 55 anos, né? Como é que é essa trajetória do senhor, essa vinda para Carapicuíba? Como é que ocorre isso? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite de vir falar, de estar aqui. Eu quero agradecer, não é uma formalidade, é porque realmente eu fico comovido com a ideia de poder trabalhar e propor questões para Carapicuíba, né? Mais da metade da minha vida, de alguma forma, eu tive relacionado e como arquiteto, eu consigo ver a importância do município no contexto da região metropolitana. Então, é muito gratificante poder estar aqui. A vinda para cá tem a ver com a minha primeira esposa, Maria Amélia Pereira, que nós já tínhamos casado há algum tempo, e uma prima dela, o casal, né, tinha uma chácara aqui perto da Raposo Tavares, ali na Granja Viana. No centro comercial histórico ali da Granja, né? Logo pertinho da coisa, da estrada. Sim. E da igreja e tal. E nós nos permitiram morar lá durante mais ou menos um ano. Nesse um ano deu para conhecer bem a região e escolher um terreno, que é onde eu moro atualmente. E eram lotes grandes, né? E a gente comprou um terreno que tinha perto de 5 mil metros. Nesse terreno fizemos uma casa que se transformou numa escola muito significativa chamada Escola da Casa Redonda. Conheço bem. E quem foi a pioneira de tudo isso era a minha primeira mulher, a Maria Amélia, que é talvez uma das pedagogas mais importantes desse país. Eu não tenho dúvida. Ela nos deixou há cerca de um ano, né? Mas teve uma presença brilhante no pensamento da questão educacional, sobretudo para as crianças. A Escola da Casa Redonda é dedicada a crianças de 2 a 7 anos, né? Mas antes ela trabalhou na Escola Vera Cruz, chegou a ser proprietária e tal, mas como professora, que é uma escola até hoje muito avançada em termos de pedagogia. Eu acho que a questão pedagógica que ela enfrentou, desde a sua origem na Bahia, com uma escola chamada Gurilândia, era tratar as crianças como seres independentes, com cabeça própria, e não como um ser que tem que ser ensinado. É o contrário, a criança tem que ser escutada e, se conversar com ela, da conversa sai o aprendizado.
É um pouco meio indígena isso, não tem um pouco? Tem muito disso, porque, sobretudo por essa faixa que ela trabalhava, brincar era uma atividade fundamental. E esse terreno que a gente tinha lá, que foi feita a Casa Redonda, que era a nossa casa e depois virou escola, esse terreno, com seus 5.000 metros, dava um espaço muito bom para a criançada. Então, o redondo da casa era o centro e a escola era todo em volta. Todo o entorno. E você que é pai de aluno de lá sabe Sim, como é que funcionava. Sim. E continua até hoje. Então, essa foi isso que fixou vocês lá, né? Foi a ideia de poder criar lá alguma experiência pedagógica própria, muito forte, a partir dessa posição da PEL. Então, pessoal, nós vamos fazer um programa especial aqui. Eu conversei com o professor Silvio, da gente fazer aqui uma homenagem, né, a todo esse trabalho dessa excelente pedagoga, exemplo único de trabalho nessa área, com esse tipo de pedagogia. Então, nós em breve vamos apresentar na nossa programação essa dedicação e espero contar com o professor Silvio. Eu acho muito importante a iniciativa, não por valorizar a PEL, porque ela já tem valor em si, mas por colocar a Carapicuíba como um dos lugares onde se tem uma experiência pedagógica pioneira no país. No país. Eu sou testemunha. E isso tem a ver com a aldeia. Porque como nós viemos morar aqui, a gente conheceu a aldeia. E vimos a importância daquele espaço. E a PEL resolveu fazer um trabalho com as crianças. Mas não era uma escola ainda. Era um trabalho de acompanhar as brincadeiras das crianças do povão ali. Bolinha de gude, peão, empinar papagaio e coisa. E ela descobriu uma coisa interessante, que as brincadeiras variam com a estação do ano. E isso foi muito rico para compreender aquele pessoal. Desse contato começou a surgir a ideia de fazer alguma coisa lá. Foi cedido, primeiro se começou na igreja, aí o padre colocou a gente para fora, então foi para a praça. Da praça conseguiu... A igreja que o senhor fala é no quadrilátero da Praça da Aldeia. Isso. Aí não podia ter assuntos, discussões dentro da igreja. A igreja é para rezar e tal. O que eu acho meio equivocado, porque aquilo é uma assembleia. Mas, em todo caso, daí foi para a Casa de Cultura. Da Casa de Cultura, o prefeito cedeu uma indústria desapropriada, onde hoje é a atual Oca, né? E naquele barracão começou a escola da Oca, propriamente dita. Sei lá, nos anos 70 e poucos, por aí. E a ideia, desde o começo, é valorizar a praça e o terreiro e a aldeia, como um centro significativo em si, né? E, começando pelo trabalho com as crianças, realmente essa instituição que se criou lá, a OCA, conseguiu ser uma espécie de liderança local muito significativa, com as atividades que ela tem. Ela não é uma escola, mas ela dá cursos de reforço. Eu trabalho na escola Meca Sampaio, que fica ao lado da Praça da Aldeia, 500 metros. Eu tenho recebido sempre lá nas salas de aula o povo da OCA, que tem parceria com a escola para fazer esse reforço. Monitoramento. Então, né? Esse monitoramento. Então, pessoal, para vocês entenderem, o professor Silvio
Savaia chega em 68 para cá e desde a década de 70, ele com a sua ex-companheira tem se fixado aqui e tem desenvolvido esse trabalho, né? Maravilhoso. Professor, mas para a gente conhecer um pouco aí, né? O senhor vem da arquitetura, né? Quando que o senhor começa essa sua trajetória de atuação profissional? Como é que o senhor... Também política, né? Porque o senhor também veio, o senhor me contou, toda vez que eu converso com o professor Silvio, foram poucas às vezes, ele me tira da cartola uma novidade, né? Hoje ele me contou que ele foi presidente do Diretório Central dos Estudantes da USP. Como é que é isso, professor? Bom, em 63 havia a eleição para o diretório. E eu já estava na política universitária, eu entrei em 61. Né? Já em 61 eu estava no Congresso da Uni. Eu acho que foi em Niterói, por aí. E era colega do Serra, colega de idade mesmo. E quando eu fui presidente do Diretório Central, em 63, o Serra era presidente da Uni. Então, na verdade, a sua início na vida da militância estudantil ocorre ao lado do José Serra? Ele é da Poli, eu sou da FAO. E a mesma idade, e começamos juntos. E eu sou católico, sempre fui e tal. E na universidade tinha um movimento forte dos estudantes católicos, chamado JUC, Juventude Universitária Católica. Mas eu não participava da JUC diretamente. Eu fui participando dos encontros e tal, e nesse momento se criou um grupo político chamado Ação Popular. AP. AP, a famosa AP, que é a antecessora de muita coisa. E eu entrei na AP, sou mais ou menos fundador da AP e tal. O pessoal de Minas Gerais teve um papel muito grande, o Betinho. O Frei Beto também. E o Padre Vaz. O Padre Vaz é significativo porque ele dá uma estrutura filosófica. Professor, o senhor falou de Minas, mas o senhor é paulista mesmo? Sou. Sua família aqui é de São Paulo? Sou. E a gente de que cidade? Da capital mesmo? Capital. Ah, tá. Esquecendo de esclarecer. O Serra também é daqui. Sim. Mas a gente tinha uma liderança grande em Minas. Né? E participando da AP, eu me senti um pouco na obrigação de participar da JUC, por ser católico. Aí fui para a JUC, trabalhei lá e tal. E esse grupo de apoio foi o que me levou para o DCE. Que eu tinha, no fundo, um grupo de colegas que apoiaram a gestão. E de atuação nacional, né? Porque... Total. Desde sempre nacional. Essa vinculação significou um compromisso político que se mantém pela vida toda. A partir de, sei lá, dos anos 70 e poucos, etc., essa participação da igreja na política acaba se orientando para o PT, para a criação do PT. E o PT, basicamente, é a junção dos grupos de base da igreja com a atuação popular, né? Com os sindicatos. Aí o Lula e tudo mais. Sim. Nesse momento, eu já mais escolado com essa história de política, eu resolvi não participar do PT. Porque eu percebi que misturar religião com política não dá muito certo. Já naquela época, né? Mas o PT mantém essa marca até hoje. Né? E isso significou uma independência de ação muito grande, porque não tinha um grupo político que me prendia. Mas antes disso, em 64, eu fui inquirido 4 vezes, né,
eu não sei se já falei, mas em todo caso, fui inquirido na faculdade, na universidade, no DOPS e em Quitaúna. Tudo por conta dessa sua movimentação política estudantil. 63, E Quitaúna, que foi a questão mais séria, fiquei o dia inteiro lá com o coronel, almocei com ele e tal, foi muito gentil, mas a questão é que eu tinha assinado um manifesto a favor dos sargentos, como presidente da DCE. E para explicar para o coronel de que era, mas não era, não sei o quê, etc. Daí surgiu a hipótese de eu ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional, etc. E como tinha acontecido com outros, né, com Serra, Fernando Henrique e tudo mais, se exilaram, eu poderia ter que me exilar. Mas não aconteceu, deu para evitar isso. Mas isso me levou a ficar quieto para sempre. Quer dizer, Aí o senhor saiu da atuação política, não partidária, né? Que o senhor nunca teve, mas tive, da militância direta. E aí o que aconteceu foi que eu já em 63, etc., sendo presidente do TCE, vendo aquela agitação da política universitária. Ditadura militar. Começou essa história. Então, eu senti que a política era alguma coisa que eu não conseguia fazer direito, porque é muito de conversar com um, brigar com o outro. Articular. E o meu problema era mais ter proposta e avançar. Aí eu fui evitando essa militância mais engajada, e eu queria era fazer cultura popular mesmo. Trabalhar com o movimento de cultura popular. E tinha o MCP, que significa? MCP, o que significa? Movimento de Cultura Popular. Movimento de Cultura Popular. Que começa, acho que em Pernambuco, com Paulo Freire, e é ligado aos católicos. E a UNE também tinha, na época, também a UNE tinha o CPC. CPC. Que era do Partidão. Uhum. Mais ligado à iniciativa. Então eu queria trabalhar e estava querendo, mas aí com a ditadura acabou tudo isso. Todos os projetos foram para o vinagre. Não podia. Então eu fiquei desse jeito. Como eu não fui exilado, estava difícil eu ficar aqui, porque ou eu me comprometia de vez com o mercado imobiliário, com essas coisas, ou eu tinha que escolher outra coisa. E eu escolhi, eu fui para a faculdade, fiz concurso e entrei como professor, o nível mais baixo. Então o senhor ingressa na década de 70... 71 eu entro 71 na Universidade de São Paulo como professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, que tem aí todo esse histórico importante para o Brasil. Professor, pessoal, a gente vai fazer agora um breve intervalo, né? E a gente vai, em seguida, dar continuidade no segundo bloco, entrevistando aqui esse ilustre carapicuibano, nosso arquiteto, professor Silvio Savaia. Sem tempo para cuidar das redes sociais do seu negócio? Conheça a Digital Marketing, uma agência especializada em gerenciamento de redes sociais para empresas. Digital Marketing, cuidando da sua imagem digital. Estamos aqui de volta no nosso segundo bloco do nosso programa Carapicuibano. Lembrando você que o nosso projeto aqui, ele é um projeto que não tem nenhum investidor, é uma ideia de alguns amigos que colaboram, né? E ajudam a fazer esse programa acontecer. Mas se você quiser colaborar com o nosso programa, nós vamos colocar aqui o nosso Pix, né? Se você quiser ajudar a manter esse projeto chamado Carapicuibano, você pode ajudar através do nosso Pix 145 999 498 17, tá bom? Então vamos continuar com o professor Silvio Savaia aqui, ele que mostrou para nós como que chegou em Carapicuíba ainda na década da emancipação, né? O senhor chegou aqui 3 anos de Carapicuíba emancipada,
tem aí toda uma trajetória de luta de resistência à ditadura militar, mas na década de 70 ele inicia sua carreira acadêmica como professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Professor, como é que é essa experiência aí de vida, uma vida inteira dentro de uma universidade? De fato, eu nunca tinha pensado em ser professor. Eu sou filho de um ilustre professor pioneiro da Como é que é o nome do seu São pai? Paulo. Ele chama Paulo Savaia, biólogo. Ele criou a área de biologia na USP, né? Se dedicou muito à biologia marinha, professor emérito da USP. Então, desde cedo, eu convivi com esse ambiente universitário em casa, as ideias, o que é universidade e tal. E uma coisa que meu pai tinha muito importante era a biblioteca. Eu me impressionava com aqueles livros todos, etc. E hoje eu tenho uma biblioteca. Eu vi. Continuo a mesma mania. Eu também tenho a minha pequenininha lá. Né? Um dia chegou no grande. Aí, em 70, eu já sou arquiteto formado desde 67. Em 70, eu me inscrevo para o doutorado, que era possível fazer doutorado direto naquela época. Não precisava fazer mestrado. Então, eu me inscrevi. Meu orientador, o professor Nestor Goulart Reis, que é um ilustre arquiteto que trabalha com a área de história, de urbanismo, me falou dessa possibilidade e eu me inscrevi. Em 71, eu entro na faculdade por concurso e em 72 eu defendo o doutorado. Então, eu sou desde sempre doutor, o que na época era uma raridade, eram poucos os doutores, né? Sim, nesse período quase não tinha. E eu tocando, porque o trabalho na universidade, que acaba sendo meio período, e o trabalho do escritório pessoal, né, de arquitetura, preenchiam minha vida. E eu fico desse jeito. Apesar de eu ser mais conhecido pelos projetos de arquitetura, eu sempre tive uma ligação muito grande com a questão urbana, que me levou, na época do governador Montoro, a ser escolhido para presidente da Implaza, empresa metropolitana de planejamento, que discute a questão da metrópole paulistana e tudo isso. E é bom lembrar que o Montoro, ele reinaugura a presença de governadores eleitos, porque até então era tudo governador biônico. Biônico, né? E o Montoro, eu queria fazer uma referência ao Montoro. O Montoro, para mim, é o mais democrata de todos os políticos. No governo dele, ele aceita todo mundo, e a garotada toda que participou desse governo acabou formando o PT, o MDB, o que for, todos dessa escola. E a grande virtude dele é que ele confiava na pessoa, entregava para fazer e depois ia ver o resultado. Nesse sentido que ele é muito democrata, ele não faz separações, né, desse grupo, aquele, etc. Sem dúvida foi um político fundamental para o país e, na época, muito importante. Professor, explica para o povo que nos assiste o que representa para o Estado de São Paulo, para o Brasil, a empresa pública chamada Implaza. A empresa metropolitana de planejamento surge com o planejamento de São Paulo, a metrópole. Então, ela surge por volta dos anos 60, eu acho, 60 e pouco. E ela é uma empresa do Estado de São Paulo. Do governo. Do governo. E ela tem, eu acho que, 37 municípios sob sua orientação. Ela é extremamente significativa
porque ela consegue entender que esse aglomerado urbano que é São Paulo tem uma organicidade própria. Não é simplesmente uma somatória de municípios. Isso vai marcar a vida da Emplaza. Essa procura, esse trabalho, ela vai trabalhar a questão dos mananciais, ela vai participar de planejar coisas. mesmo, né? De fazer com que as pessoas que aqui ocupam tenham qualidade de vida. E tem um aspecto político muito importante, porque a metrópole concentra, sei lá, a maioria ou uma parcela significativa da população do Estado. Não, de cada 2 paulistas, 1 mora na região metropolitana. Então, a organização política da metrópole é muito importante. E isso até hoje não foi feito. A Emplaza surge para tentar fazer isso. Hoje se ampliou com a região metropolitana de Campinas, a Baixada Santista, etc. Ribeirão Preto. Ribeirão Preto também. Ribeirão Preto. Mas, então, essa questão da presença metropolitana no Estado, politicamente é muito importante, mas ela ainda não conseguiu ter uma expressão própria, né? O governador ainda é o governador que se apoia na metrópole e no interior, né? Quando a metrópole poderia ter uma representação política própria, talvez criar um nível, uma instância para a presença metropolitana. Essa vontade de compreender a metrópole coincidiu com a minha vinda para Carapicuíba. E aí eu entendia claramente sempre Carapicuíba como parte da metrópole. A Pel, que era minha mulher e que foi sempre muito minha amiga, estava me acompanhando nisso e a gente discutia e tal. Quando ela começa o trabalho da OCA, né, na aldeia, e começa a escola da Casa Redonda, na casa que aí a gente já tinha separado, que foi nossa. Sim. Ela tem condição de aplicar as ideias dela. E a OCA é a Pel. Fundamentalmente é a iniciativa dela, as pessoas que ela formou, as atividades que ela participou até o fim da vida. Sim. E a Casa Redonda é um centro de educação infantil muito importante. Essa ideia de trabalhar com as crianças na aldeia era uma maneira também de dar vida para a aldeia. Porque a aldeia foi importante, ela tinha um conjunto de pessoas que moravam em volta, mas na época já estava esvaziando. E aquilo estava ficando meio... depedrado. Meio abandonado. Sem estímulo, né? Tem uma atividade muito importante, que é a festa da Santa Cruz, que são 2 momentos, né? Maio e agosto, mas que é uma festa que, se não me engano, vem desde o século XVIII. Exatamente. Né? E que é uma mistura muito significativa de canções indígenas e canções católicas, cristãs, brancas, né? E que se mantém. E dentro da metrópole, né? Dentro é uma coisa metropolitana. E que resiste, né? Há 300 anos. 300 anos de resistência. E tem, nesse grupo que faz a festa, tem os violeiros, que são muito importantes, porque o grupo de violeiros da aldeia de Carapicuíba toca num tom próprio. Tem toda uma melodia própria. Uma afinação, né? E aí surgiram algumas ideias. Uma ideia importante seria de ter uma escola de violeiros, que no certo sentido já existe, mas uma coisa que valorizasse a viola. A viola é um dos instrumentos mais importantes da música popular. Sim. Outra questão que foi colocada pela OCA é a presença das crianças. Quem dá vida hoje muito à aldeia são as crianças brincando no terreiro,
participando das festas. O parque, que agora é uma realidade. O quê? O parque, né? Isso, chegamos lá. Nos anos 74, 75, né? O Fuad é prefeito. Não, já é mais mais já, tarde, é 80 não, e pouco. Ele disputa em 88, vai ganhar em 92, mas ele participa do governo já em 88. Ele é secretário de obras. A vinda desse cidadão para a prefeitura de Cotia, de Carapicuíba, de Carapicuíba, quer dizer, é muito importante, porque ele auxiliado pelo seu filho e pelo amigo dele, arquitetos, o Fernando Chucre e o Caio Bolsinhas, criam o Parque da Aldeia. E o Fuad, que é um sujeito muito destemido, direto, prático, consegue comprar as terras que formam o Parque da Aldeia. O que quer dizer isso? Quer dizer que esses arquitetos, junto com o prefeito, entenderam que a aldeia seria sufocada pela ocupação que estava havendo em volta dela. Com a liberação desse espaço para o parque, a aldeia ficou sozinha como monumento nessa grande área. Essa foi uma intuição básica que permitiu tudo o que acontece depois. Aliás, ele tirou a linha de ônibus que cruzava a aldeia, né? Isso foi muito curioso, porque a linha de ônibus passava, trepidava tudo. E eu me lembro do Saia. Quem é o Saia? O Saia é um arquiteto do patrimônio histórico, discípulo e seguidor do Mário de Andrade, que ainda aluno da Politécnica, a arquitetura pertencia à Politécnica. Exatamente. Ele foi designado pelo Mário de Andrade para estudar Carapicuíba, a aldeia. E ele faz o seu primeiro relatório, que vai ajudar ele a ser contratado depois como funcionário. Esse relatório era muito elaborado, ele está perfeitamente conservado no IFAM. Professor, eu preciso ter acesso a esses documentos, hein? No IFAM você tem tudo. Eu quero ter... Você tem o relatório do Saia, você tem as fotos que ele tira, que são muito importantes. Olha só. A aldeia já estava muito descaracterizada na época e ele recupera essa face atual da aldeia, que é a aldeia do século XVIII. Pessoal, vocês estão vendo a densidade do professor, né? A gente começou a falar aqui do projeto que ele fez parte da Casa Redonda e da Oca com a PEL. Só isso vai gerar um programa. E ele está aqui mostrando mais uma vez também o seu conhecimento sobre o aldeamento, a importância do aldeamento de Carapicuíba. E nós vamos falar com o professor, com certeza, em breve, para a gente fazer um programa específico sobre a aldeia de Carapicuíba, né? Porque é muita coisa, né, professor? A importância desse nosso patrimônio que muitas vezes os carapicuibanos nem sabem onde fica. A aldeia merece ser tratada. Só para você ter uma ideia, a aldeia... a data que se tem para ela é de 1580, mas de fato ela já deve ser anterior. Os padres já deviam estar por aqui, devia ser um acampamento indígena, um aldeamento indígena que os padres depois assumem. E ela se mantém como aldeamento indígena na mão dos jesuítas. Os jesuítas receberam a fazenda. Então, essa aqui era a fazenda dos jesuítas, né? Que o Sardinha, Afonso Sardinha, doou para eles. Eu conheci a casa do Afonso Sardinha. O senhor sabe da casa dele? Não sei. A casa do Afonso Sardinha está de pé, foi restaurada, é de 1590, fica no Pico do Jaraguá. É onde ele habitava. Que maravilha. Então, os jesuítas assumem isso, mas os jesuítas são expulsos de São Paulo, em 1650 e poucos, etc.
e aí eles mais ou menos se desligam da aldeia. A aldeia continua um aldeamento indígena voltado para a catolização desses índios, né? Mas vai aos E também tem a polêmica, né, professor? Com relação, não é bem só catequização, é mão de obra escrava também, né? Vamos chegar lá. E eles, os padres jesuítas, preservavam muito os índios do seu contato externo, que era agressivo. O pessoal queria pegar as terras, etc, etc, e eles... Mas também os padres usavam os índios como mão de obra. E o ganho que os índios produziam, uma parte ia para a igreja e era dividido. Então, esse aldeamento não era propriamente uma coisa livre e aberta, tinha um aspecto meio de prisão, essa aldeia, né? Com a saída dos jesuítas, e vai para os clérigos seculares, isso muda um pouco. Mas a ideia de aldeamento indígena, por volta de 1780, termina. É feita uma verificação e se verifica que não há mais nada. Ou seja, a aldeia original existe até o século XVIII, 1700 e pouco. Ela é transferida para Itapecerica, mas os habitantes da aldeia querem manter. Então, se destrói a aldeia e se reconstrói. O que o Saia vai recuperar é exatamente essa aldeia que foi reconstruída no século XVIII. Que é de pau a pique, sim, não é mais de taipa de pilão, como a igreja ainda é, e algumas paredes das casas são. Agora, professor, só dentro desse raciocínio, a gente até comentou aqui sobre o velho e bom clássico Aldeamentos Paulista, do Pasquale Petroni. Se a gente pegar esses 12 aldeamentos que fundam o estado de São Paulo, na verdade, esses aldeamentos já é o prenúncio da metrópole. Porque, veja só, você está falando aqui de aldeia de Carapicuíba, tem aldeia de Barueri, tem Itapecerica da Serra, você tem São Miguel Paulista, Pinheiros, e tem um pedaço ali no litoral. Mas é esse núcleo que vai fundar o que é hoje a metrópole, que o senhor participou como representante do governo na Emplaza. Isso. É muito bem lembrado isso, porque a ideia de metrópole já é secular. Pré-existe, é secular. Desde sempre. Então, você tem a reconstrução da aldeia no século XVIII. Aí a aldeia, que já deixou de ter esse caráter religioso, etc., ela vira um bairro caipira. Exatamente. Participa do Cinturão Caipira de São Paulo. E com proprietários em volta e tal. E proprietários rurais, né? Rurais. Aí surge Carapicuíba por volta de 1870, 1880. Com a ferrovia, né? A ferrovia inaugurada em 1875. Daqui a 2 anos, essa malha ferroviária fará 150 anos. 150. Então, com o surgimento da estação de Osasco e de Barueri, se cria esse aldeamento no meio, que depois vai ser a estação de Carapicuíba. Mas o aldeamento já existe e depois se faz a estação. Com isso surge a ligação pela Cumiada, que é a Inocêncio Seráfico, né? que está indo em direção a Cotia, que é a antiga estrada para Cotia, que depois é substituída pela... Mas há quem diga, professor, que o traçado da Inocêncio Seráfico é um traçado indígena. Que já os indígenas usavam, né? Que a cumiada. A cumiada, né? Isso é muito importante, porque as vias de cumiada não atolam, elas não enchem d'água. Então, o pessoal sempre andava por cima. Por cima. E as mulas
que era o transporte de carga, né? Elas conseguem subir bem e descer qualquer ladeira. Então, funcionava muito bem. E as baixadas ficavam livres. Salvo quando vem o trem, que vai passar nas barrancas do Tietê. Sim, que é na planície. Aí começa a ocupação da planície. Da várzea. E a aldeia fica esquecida, largada. Praticamente um século esquecida. Praticamente. Ela fica... É isso que a preserva, né, professor? A preserva, e mais do que isso, a faz ser mais ligada a Raposo Tavares do que ao Tietê. E a malha ferroviária. Que a Raposo Tavares é uma estrada do Washington Luiz. Né? Bom, professor, me tire uma dúvida. Eu já tive entrevistando aqui a Di Pietro e ela fez afirmativa, mas eu não tenho nenhuma fonte que garanta isso. Mas me diz, já ouvi falar, eu lembro que teve um seminário lá na história da USP, que os jesuítas, esse modelo de aldeamento deles foi implementado aqui na América Latina, na África e em vários outros lugares. Mas é verdade que o único arquitetura original, não é original em sua plenitude, né? Mas que está de pé com esse quadrilátero, o único no planeta Terra é a aldeia de Carapicuíba, que não foi desmontada. Eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo, né? A referência que a gente tem é essa. Então veja só, pessoal, a importância de Carapicuíba para o patrimônio histórico da arquitetura mundial, não é isso, professor? Nós somos o único remanescente no planeta Terra que mantém, e às vezes o povo não tem essa importância. Professor, eu só queria mudar um pouco para a gente dar continuidade, com certeza, nessa nossa conversa, num programa específico. Mas o senhor tinha me falado, mudando um pouco de assunto, mas da sua participação, né, como da idealização da USP Leste. Dá para o senhor contar um pouco para nós como é que foi essa experiência? Então, porque isso é fundamental. Hoje minha vizinha, que mora no mesmo quintal que eu, a filha dela estuda na USP Leste e tem sua contribuição. Eu sou um dos responsáveis, graças a Deus, e desde o primeiro dia, uns defensores para aquilo acontecer. Isso é importante. E o que acontece é o seguinte, o Mário Covas prometeu para Hermelino Matarazzo, que é o municípiozinho ali, para o prefeito, para o padre Esticão, que ia ter uma USP lá. O Alckmin depois segue a ideia e a universidade cria um grupo consultivo para saber se faria ou não uma USP Leste. Eu sou nomeado pelo Melfi um dos membros desse grupo, por conta da mãe de uma aluna nossa, que era diretora da educação e que se lembrou de me indicar. E eu acabei sendo o único arquiteto disso. E como arquiteto, eu escolhi o lugar da USP e fiz o projeto dos prédios principais que tem lá. Então, a sua marca está até na arquitetura lá da Aquela marca é forte. Ali ninguém tira. Bom, aí o que acontece é que eu, doutor, fiquei 20 anos na faculdade sem ser livre docente nem titular. Mas havia necessidade, no meu grupo, de ter um livre docente. Então eu me candidatei a livre docência, que eu fiz, eu acho que foi 86, 80, final da década de 80. E depois, um ano e meio depois, eu fiz o de titular, que estava aberto, e então eu virei professor titular da USP. Isso me permitiu, essa participação mais ativa, já como tempo integral, me permitiu participar do Conselho Universitário, mesmo antes de ser diretor. Do CO. E participando dessa comissão da USP Leste, eu sou levado, depois de 2 décadas, a participar da administração central da USP. E essa experiência foi muito forte, porque você começa a entender
o destino da universidade. E esse destino é curioso, porque a ideia de universidade que eu tinha vinha do meu pai, de toda a fundação da USP, etc. E quando eu assumo essa função, eu descubro que a universidade era uma coisa totalmente diferente. É muito mais um grupo de doutores que lutam para ter seus espaços próprios, não sei o quê, do que a ideia de uma universidade, de universo, de uma união Diversidade. que versar a união. E isso foi uma experiência importante e dura. E nessa experiência de participar mais da cúpula universitária, eu tive a felicidade de, na USP Leste, ver a coisa acontecer. A USP Leste, como proposta, era de não ter mais faculdades, de ser uma série de cursos aglomerados numa única unidade universitária. Parece que isso se transformou e a vontade de departamentalizar acabou predominando. Mas, de qualquer forma, a ideia inicial é muito importante. A ideia da unidade do conhecimento. Então, pessoal, vocês podem ter ideia aí da contribuição do professor Silvio Savaia, né, para a educação do Estado de São Paulo, né, com essa ampliação desse campus da capital, né, essa que é a maior universidade de São Paulo. Professor, nosso tempo é muito curto, o senhor sabe, a gente já tinha até conversado sobre isso, mas eu queria que, por último, o senhor desse um pouco para nós como é que foi a experiência do senhor ser diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP de São Paulo. Como é que foi esse topo da burocracia acadêmica aí? Foi exigente, porque houve muita oposição interna. E aí que eu percebi que realmente a política é uma coisa atrapalhada. Porque o pessoal não está lutando por um ideal qualquer, está lutando contra o outro, né? Eu vi isso lá no departamento de geografia, onde eu estudei. Eu via quando tinha mudança na chefia do departamento, era um grupo de cá contra um grupo de lá. Parecia time de futebol nosso lá na quebrada. Isso é horrível. É. E eu tive essa experiência. Mas na USP eu pude lutar por uma coisa que pouca gente sabe, que foi reformar o prédio. O prédio da Faculdade de Arquitetura é absolutamente importante, é um projeto do Vila Nova Artigas. É um projeto patrimônio, né? É patrimônio tombado. mundial. Mundial. É uma referência para as escolas de arquitetura. Gosto demais daquele mundo. prédio. E aí a gente lutou. Eu consegui reformar a cobertura, consegui propor a reforma interna e, sobretudo, eu participei da eleição do reitor Rodas e, com ele, eu consegui o compromisso de dar dinheiro para fazer a reforma do prédio. Não fui eu que fiz totalmente a reforma, eu tentei começar, mas fui impedido. Foi o meu vice-diretor, que foi eleito depois diretor, o Marcelo Romero, que faz a reforma desse prédio. O que é muito importante, porque ele vai durar mais 50 anos. Sim, a partir dessa reforma. Não só lá, depois teve um outro patrimônio da arquitetura também lá no campus, é o próprio prédio da História e Geografia, que também sofreu reforma, né? O último comício do Lula na pré-campanha foi lá na Geografia e História da USP. Então tem uma importância para a história política nacional, de resistência e tudo mais. Pessoal, como vocês podem ver aqui, nós temos pouco tempo e nós vamos com certeza aqui, o professor concorda, a partir de hoje a gente está iniciando uma conversa, da gente fazer uma temporada só a respeito da história desse ilustre carapicuibano, professor arquiteto Silvio Savaia. Professor, vou deixar o microfone para o senhor fazer as considerações finais, porque infelizmente a gente tem que encerrar, mas nós vamos voltar aqui com várias temáticas relacionadas a essa história. Eu me preparei para fazer um paralelo entre a história do Brasil e a história de Carapicuíba. Vamos falar sobre isso. E é isso que eu proponho para a próxima etapa. Muito bom, muito bom. E o mote central é o seguinte: ambas as histórias, a de Carapicuíba
e a do Brasil são histórias fragilíssimas. O Brasil, como o Brasil tem 200 anos, apesar de ter 500 anos desde a fundação... Colonização, etc., né? E nesses 200 anos também tem uma variação muito grande, né? E a República tem 100 e poucos anos, né? 135. É? 88, né? É isso. 135. Mas a democracia, no seu período mais recente, tem 30 anos. O que mostra como essa história é frágil, como ela vai andando ao sabor do que está acontecendo. E dos interesses privados, né? E dos interesses todos que atuam e tal. E essa fragilidade é absolutamente distinta desse Brasil que a gente se ufana, o Brasil enorme, o Brasil campeão do mundo, tudo isso, que não existe. Esse Brasil aparentemente tão sério, tão forte, tão presente, ele não existe. Ele é um país que vai aos poucos se estabelecendo e, graças a Deus, vai aos tropeções, mas vai superando e vai conseguindo ser o que todo mundo gostaria que fosse. Carapicuíba é exatamente igual. Carapicuíba tem uma fundação em 1580, formalmente. Formal. Ela vai ter uma reconstrução no século 1730, 40, século XVIII, e ela vai ter, por iniciativa de um ilustre brasileiro, que é o Mário de Andrade, trazendo o menino Saia para tomar conta daqui, por volta de 38, 40, ela vai ser recuperada como um monumento histórico. 40 ela é tombada como patrimônio. E isso é o Rodrigo de Melo Franco, etc., e o Mário de Andrade. Mário de Andrade. Que é esse movimento que cria essa ideia de recuperar o passado brasileiro como significativo, como algo próprio. Professor, nós vamos nos comprometer, isso aqui é um pacto, hein? Pacto por Carapicuíba, da gente fazer várias sentadas aqui com demandas específicas, porque o nosso programa tem exatamente essa perspectiva de reconsiderar, né, toda essa memória de Carapicuíba, do passado, presente, e com o senhor aqui como arquiteto também discutir o futuro da cidade. Eu acho tá muito professor? Bom. A gente pode, na próxima vez, juntar essas duas fragilidades, a fragilidade da formação do Brasil com a fragilidade da formação de Carapicuíba. Mostrar como elas são paralelas, como elas são dependentes e como elas trazem uma possibilidade de esperança. Tá bom, professor. Eu quero agradecer, como carapicuibano que o senhor é, ilustre, essa sua presença maravilhosa aqui. Tá bom, professor? Muito obrigado pela tua participação. Obrigado a vocês. Essa primeira participação, né? Muito tá bom? obrigado. Valeu, Eu agradeço muito a oportunidade. Valeu, pessoal.